Olá, espero que vocês estejam me escutando. Meu nome é Warney, tá? Eu fiz catequese uns 2 anos atrás com Lucy, tá? A minha crisma, de adulto também. Ela pediu para me falar um pouco sobre a família e sobre o sacramento do matrimônio. Então, não deu para mim ler aí com vocês esse dia 24, né? Que eu tenho um compromisso, né? E pelo compromisso também, querendo ou não, é um sacramento do matrimônio de uma colega nossa, minha da minha esposa, e vai ocorrer amanhã. Então, pelo horário, não vou conseguir estar junto com vocês amanhã. Mas então, eu estou gravando esse vídeo para que vocês vejam, que vocês entendam um pouco sobre esse sacramento, sobre a fé que é importante sobre porque a fé, ela primeiro é a semente, né? A catequese, a crise, ela é aquela semente, o aquecer a fé, e ela dá uma razão para aquela fé, porque ela cresça cada dia, cada vez mais. Então, vou falar um pouco sobre isso daí, e espero que vocês gostem. Se tiverem dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou deixar gravado esse vídeo no YouTube, e espero que agregue a vocês, né, esse entendimento, né, que são os sacramentos e o que é o sacramento do matrimônio. Mas antes de iniciar a explicação do sacramento do matrimônio, nós temos que saber os 7 sacramentos, quais que são, né? A gente tem os sacramentos de iniciação, que é o batismo, né? É o batismo. Você tem a crisma e a Eucaristia, né? Vocês estão para receber aí a crisma junto com a Eucaristia. E na crisma a gente tem 2 etapas, né? A primeira Eucaristia e a crisma em si. Então, vocês como adultos, vocês devem estar recebendo essas duas. E depois a gente tem a unção dos enfermos, que é para pessoas doentes, a reconciliação, que é o sacramento que você pede perdão, é aquilo que você busca melhorar, que é bastante importante durante o processo da vida cristã. E eu falei da unção dos enfermos, primeira Eucaristia, e agora a gente tem os dois últimos aqui, o que é a vocação, né? A gente está no mês de agosto, é um mês também que a gente fala que a vocação é a vocação maior, é da família. E então a gente tem a ordem e o sacramento do matrimônio. Então, muitas vezes você tem duas, a gente fala que é duas escolhas, né? Você segue o lado mais religioso, que é a parte de ser padre ou madre, e tem a parte de você ser pai ou mãe de família, constituição de família, ter filhos e tudo aquilo. Então, é um sacramento, né? Então, é um sacramento instituído por Deus. Então, esses dois. E eles são bem significantes, que é o levar da caminhada um cristão, né? Dessa parte, você escolhe, ou você quer ser padre, ou você quer constituir uma família. Então, especificamente, né, hoje eu vou falar sobre a família e sobre o sacramento do matrimônio, né? Então, vou explicar primeiro a definição, né, da natureza do matrimônio. O sacramento do matrimônio é uma aliança sagrada entre o homem e uma mulher, onde eles se comprometem a viver juntos por toda a vida. Esta união é ordenada ao bem dos cônjuges e a geração da educação dos filhos cristãos elevou essa união à dignidade do sacramento. Então, a gente tem que entender que esse sacramento é uma aliança, né? E até mesmo no casamento, quando você tem aquele sacramento do matrimônio, você tem aquela bênção do padre ali, é ali por Cristo, né? Você se dá, esses dois
e na Cristo para se unirem, né? Então, eu vou pegar uma citação desse livro aqui, chama Catequese da Igreja Católica, e vamos ver o que ele fala sobre a Igreja Católica no artigo 7, Sacramento do Matrimônio. O início aí ele fala 1601, né? 1601. Então, vamos lá. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole e foi elevada entre os batizados dignidade do sacramento por Cristo nosso Senhor. Então, a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de toda a vida, ordenada por sua índole natural, nem cônjuge de geração e educação dos filhos, né? Então, a gente pegar isso daí, é uma união, então vocês deixam de ser um só. Desculpa, uma água aqui. Vocês deixam de ser um para. Vocês deixam de ser duas pessoas e une uma só, né? E ali começa a constituição familiar, que vai gerar uma nova cultura, novas pessoas naquela casa, um novo regimento naquele ambiente, né? Que a gente fala aqui, o ambiente família, a constituição, a educação dos filhos. E a Igreja Católica leva isso muito a sério, né? Porque a partir dessas famílias, por isso que ela tem um mês, principalmente, dedicado a isso, devido a que a família é muito importante para o crescimento, né? Para a prosperidade e o crescimento até da própria igreja e ter mais pessoas a irem para o céu. Então, a importância da família é tudo isso. Eu vou pegar alguns fundamentos bíblicos referentes sobre isso, no Gênesis 2:24, desde o início, né, a Bíblia nos mostra a importância do matrimônio, né? Então, nesse Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso nos mostra que o matrimônio é uma união profunda e indissolúvel, né? Então, a gente tem esses dois pontos, né, que é importante. Então, você deixa a sua casa, a mulher deixa a casa, o homem também deixa e constitui ali uma família, né? Eles se tornam uma só carne, né? Então, e aquilo ali fala que não se deve separar, não se deve desunir, né? Então, até para as suas escolhas, esse momento é importante, né? Essa união. O matrimônio, por isso que a gente fala que é um sacramento, que não se deve, como, como se diz, você não se deve casar com qualquer um, ou dar na telha. Então, a gente tem que entender. E quando você está quando você tem esse sacramento, né, você tem que honrá-lo, né? Porque vocês fazem votos durante ali a Cristo na igreja ou no ambiente onde está ali o padre, e ali ele está como uma pessoa em Cristo. Então, ele é como se fosse representação de Cristo ali, e aquela representação dele faz essa representação e essa união. E ali vocês fazem votos. E esses votos eles têm que ser preservados. Então, uma das coisas que eu falo para todo mundo, referente a esse laço do matrimônio, é tentar repetir quase todo dia, ou uma vez por semana, as orações, sobre os votos, né? Para você estar fixando aquilo ali e dentro da alma, né? Que a gente é formado de corpo, alma e espírito. Então, vocês têm que trabalhar muito bem isso, entender isso daí, que é muito sério, né? Não é uma brincadeira
essas contas, montar uma casinha, principalmente na criação dos filhos. Então, a igreja ela tenta ajudar, muitas vezes, nesse processo, né? Por isso que tem esse mês ocasional, e até mesmo tem grupos referente a casais com encontros de casais com Cristo, tudo isso para tentar essas famílias elas seguirem o caminho correto do matrimônio e crescimento conjugal e na criação dos filhos do entendimento. Vou pegar agora outra passagem bíblica, né, Mateus 9,16, e dizendo assim: assim eles já não são dois, mas sim um só carne. Portanto, o que Deus une, ninguém separa. Aqui vemos a importância da dissolubilidade do matrimônio. Então, esse pequeno trecho aí fala que quando Deus une, a gente não pode ficar separado, né? Muitas vezes as pessoas, por brigas bobas, elas acabam descontando aquela raiva, aquele negócio, mas é como se você estivesse mutilando, né? Pensa numa coisa, depois que você se unir em um corpo, em uma só carne, quando você ofende, você está ofendendo a si próprio. E ali vocês se uniram, né? Vocês se tornaram só. Então, esse aqui é um pequeno ponto que eu queria passar para vocês sobre essa primeira parte da união e um pouco sobre a igreja ver através do livro da catequese que eu mostrei para vocês. A família como igreja doméstica, né? É um outro ponto que eu queria abordar, né? E o papel da família na igreja. Então, a família é chamada de igreja doméstica. Por quê? É o primeiro lugar onde aprendemos sobre Deus e a fé. É na família que recebemos os primeiros ensinamentos sobre amor, oração e a vida cristã. Então, a gente recebe ali na família, né, quando começa a ter os filhos, os seus hábitos de ir na igreja, o entendimento sobre as Sagradas Escrituras, a leitura da Bíblia, a vivência com pessoas, que é o ambiente, ele faz a diferença. Então, as orações quando você faz, os pedidos, o tipo da vida cristã. Então, a primeira coisa, por isso que a igreja é, tenta ajudar muitas famílias referente a isso, porque a fé em Deus, né, ela é crescida assim, né? Então, por exemplo, tem pais que muitas vezes mandam os filhos para catequese e, e achando que só ali vai, mas só que ele fica ali uma hora e meia ali conosco, né, aprendendo alguma coisa. E depois chega em casa, os pais eles fazem totalmente ao contrário à fé cristã. Então, e aí o menino vê que tem que honrar pai e mãe, um dos mandamentos. E aquilo ali, tudo ocorrendo, muitas vezes a criança ela não consegue seguir o caminho da fé. Por quê? Muitas vezes falta conhecimento e hábitos ali, porque as crianças elas pegam os hábitos dos pais. Por isso que a gente fala que tente seguir ir à missa, tenta separar um tempo para oração, tenta refletir, meditar sobre a palavra, na leitura, porque aí seus filhos vão começar a entender e a fé, ela tem que ter uma razão, é a chama, né? E a fé também, ela é infusa, né? Ela vai crescendo conforme a vontade sua de conhecer mais. Porque aí vem a verdade, conheceres a verdade os libertará. Então, é uma chama, né? Que aquece você e aquilo ali vai te fazendo. Mas uma hora, se você não buscar a razão, um entendimento um pouco sobre algumas partes da fé, né? Tem algumas coisas que a gente sabe que é mistério, mas algumas coisas já são explicadas, entendimento, e algumas coisas têm que ser vividas. Por isso que a fé, ela é o princípio, né? E ela tem que ter uma razão para o crescimento. Então, a gente tem, na citação da catequese, né? Eu vou ver se eu pego aqui o livro novamente. Eu vou pôr
Precisam pegar lá no 1655. Eu vou pegar do 1655 a 1658. Vou dar a lida, que eu acho importante isso daqui vocês estarem sabendo. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família, de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era, em geral, constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias que se tornavam cristãs eram redutos de vida cristã no mundo incrédulo. Em nossos dias, no mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Por isso, no Concílio Vaticano II, chama a família usando uma antiga expressão de eclesiástica doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, e para a palavra e pelo exemplo. Os primeiros mestres da fé que favoreceram a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. É na família que exerce o modo privilegiado, o sacerdócio batismal do pai e de família, da mãe, dos filhos e de todos os membros da família. Na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graça, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa, o lar, sim, é a primeira escola de vida cristã. É uma escola de enriquecimento humano. E é aí que se aprende a resistência e a fadiga, e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterando, e, sobretudo, o culto divino pela oração, a oferenda de sua vida. Não podemos esquecer também certas pessoas que, por causa das condições concretas em que precisam viver, muitas vezes contra a sua vontade, estão particularmente próximas do coração de Jesus e merecem uma atenciosa afeição e solicitude da igreja, principalmente dos pastores. O grande número de pessoas celibatárias, muitas dessas pessoas ficam sem família humana, muitas vezes por causa das condições de pobreza. E entre elas, alguns que vivem em essas situações de espíritos da bem-aventurança, servindo a Deus e ao próximo de modo exemplar. Todas elas é preciso abrir portas dos lares, igrejas domésticas, a grande família que é a igreja. Ninguém está privado da família nesse mundo. A igreja é casa, é família para todos, principalmente para quantos estão cansados e oprimidos. Então, aqui também ele tem uma abordagem do celibatário, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar sobre uma virtude que ela eleva o nosso crescimento, principalmente que fala sobre algumas pessoas que não constituem família e também não quis seguir o caminho religioso, é o celibatário, né, que a gente fala também que tem pessoas que se entregam à castidade. É uma virtude muito bonita, uma virtude que nos eleva, né? E também que a gente não seja escravo dos nossos desejos. Então, é uma virtude que também deve ser trabalhada e a gente vai falar mais sobre o celibatário, principalmente para quem já tem família e outras coisas. Então, aqui também ele aborda bastante coisa referente sobre eu falei um pouco sobre a criação, né, da família. Então, a igreja ela tenta estar juntos, tenta passar momentos com vocês, ou vocês estarem com outras famílias para entender melhor o processo, né? Ter um network, né, que a gente fala que é a conexão, né, entre outras famílias e a prosperidade da fé cristã. Então, todo esse ensinamento, né, para as crianças também crescerem, desenvolver virtudes e não desenvolver vícios. Então, tudo isso depende dessa constituição familiar e a igreja ajuda muito nesse processo. Então, vão à missa, façam suas orações
entenda o processo, tenta viver, entenda os sacramentos, o momento de utilizá-los, que vai ajudar você a crescer. Porque a família, né, também ela é uma célula base da sociedade, né? Então, até para ter novos padres, né, que fala, né, ter novos sacerdotes, a gente precisa de instituição de famílias, e essas famílias elas têm que vir com esse exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo de Santo Agostinho. Então, ele mesmo ele lá, ele via o fervor da sua mãe, que era a Santa Mônica, esse crescimento dela de fazer orações e tal. E um dia ele se tornou sacerdócio, mesmo que teve vários pecados, né? Ele era meio devasso, né, no início, depois se arrependeu e se tornou um dos doutores da Igreja Católica. Ele entendeu a compreensão do amor de Cristo e que é sacramento. Então, grande parte das escrituras, desses materiais, né, que apócrifos, né, que a gente fala, que ajuda na compreensão, né, das Sagradas Escrituras, foi escrito por Santo Agostinho. Então, pelo seu grande conhecimento e a sua conversão. Mas é porque ele teve desde criança ali a mãe orante, a mãe mostrando um amor, uma mãe dedicada ao próximo. Então, então, é a partir da família e junto com a igreja que a fé é transmitida de geração em geração. Por isso que a Igreja Católica ela está mais aí de 2000 anos, por causa dessa transmissão em comunhão com Cristo. E aí eu vou trazer alguns fundamentos bíblicos que aquecem esse ponto, né? Então, Efésios 5, 25 a 33. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar. São Paulo nos dá uma bela imagem do matrimônio, tá? Nesse exemplo, onde ele compara o amor dos maridos por suas esposas, o amor de Cristo pela igreja. Então vamos lá, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso nos mostra o nível de sacrifício e dedicação que o matrimônio exige. Então, mesmo uma coisa que Deus se entregou à igreja, o homem tem que se entregar à mulher e a mulher tem que se entregar ao homem. É um sacrifício de doação, né? É você se perder ao próximo de é um sacramento de serviço, né? De servidão ao outro. E é isso nada mais, nada menos que é um amor. Então, vou pegar outra carta aqui também, os Colossenses 3:18 a 21, né? Eu vou pegar um resumo sobre isso daí, que São Paulo também nos dá uma orientação prática sobre a vida familiar, que ele pega um que é a palavra mulheres sujeitem aos seus maridos, como convém no Senhor. Maridos amem suas mulheres e não tratem como amargura. Filhos obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então, isso aqui é uma leitura muito bonita, referente principalmente às partes familiares, né? Como que então a mulher sujeita ao homem como convém ao Senhor. Então, por isso que é importante a gente estar na igreja e estar fazendo a leitura, as orações, a gente compreender melhor a palavra do Senhor e como que ela é para a nossa vida, né? Porque o padre ali, ele tem um estudo, ele fez estudo de teologia, ele fica anos ali é, trabalhando isso daí para trazer a melhor vida, a vivência com Cristo, né? Estar mais próximo a Cristo. Então, esse convém no Senhor. Por quê? Você não vai sujeitar o marido se ele está fazendo algo que é contra a vontade do Senhor, é algo pecaminoso, né? Então isso tem que ser bem pensado, né? Por isso que tem que estar estudando, tem que estar crescendo a sua fé com a razão. Então, por isso que a gente vai às missas, escuta as homilias, faz a reflexão, faz a lete divina, né? Que é a leitura, a meditação, compreensão e contemplação. Então, quando você une esses daí, você cresce, né? E maridos, ame suas mulheres, não as trate com amargura, né?
Porque muitas vezes homem, a gente é um pouco mais seco, né? E essa função de Deus falar nos amar, por causa da gente, é o trabalho, é o, as coisas, a gente tem aquela função de tentar, principalmente, levar o sustento para casa, né? E a gente é mais aquele de bater em conflito, a gente acaba causando alguma amargura, né? Um maltrato na esposa. Então, a gente tem que pensar, pedir perdão, e a gente usa também o sacramento também da conciliação para pedir perdão por isso e fazer oração, né, para modificar nós, né, que Deus ele funde em nós coisas para nos melhorar. Aí chega a parte dos filhos, né? Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Aí aqui entra os 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, né? Durante aquela sua vivência em dentro da casa, né, os filhos estão ali, eles têm que obedecer, né, seus pais em tudo. Porque isso agrada o Senhor. Isso é porque os pais, eles passaram por um momento de sabedoria. Então, se seus pais estão desviando o pai de vocês moram com eles e tal, e eles estão no caminho desviado, tente chamar eles para ir para a igreja, ler um pouco da palavra, faça orações para eles, né? Então, aqui obedecem tudo, mas quando você chega no nível os filhos chegam no nível de compreensão maior que os pais, né? Então, eles têm que, para, para não ofender os pais, eles têm que é negócio que a gente fala, né? Ao sair de casa, né? Não é para negócio, mas constituir, né, com essa família ou viver no celibatário, né, até o momento da constituição de família. Porque também não deve causar conflito, né? Então, os filhos têm que obedecer. E por isso que fala, não irrite seus pais, para que eles não desanimem. Então, tem muitas vezes que os pais, né, acabam deixando um pouco a criança de lado e tal, mas é por causa da desobediência, né? Então, por isso que é importante estar na igreja com as crianças, desde pequeno, porque elas vão entender ali o laço da obediência, vai escutar o padre falando, os encontros, vai falar que é a importância do respeito aos pais. Então, tudo aquilo ali vai ajudar vocês na educação dos seus filhos e no crescimento de uma família melhor, mais equilibrada e tudo. Agora eu vou falar um pouco sobre os bens e as exigências do matrimônio, né? Então, primeiro, os bens do matrimônio. O matrimônio ele tem muitos bens, ou seja, benefícios e eles estão o bem dos cônjuges e procriação e a educação dos filhos. Então, você tem o bem dos cônjuges, né? Esposa e esposa, procriação, né? Que é o sexo, né? Para nascimento de filhos, né? E a educação dos filhos. Esses bens são essenciais para a realização da plena do matrimônio. Aí eu vou pegar na catequese, tá? O livro da catequese novamente, vou ler dois trechos aqui, o 1652 e o 1653. O instinto do matrimônio é o amor do esposo, dos esposos. Estão por sua índole natural, ordenado por procriação e educação dos filhos. Por causa dessas coisas, a procriação e educação dos filhos, o instituto do matrimônio é o amor dos esposos. São como que coroados de sua maior glória. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem aos seus filhos pela educação. E os pais são os principais e os primeiros educadores de seus filhos. Nesse sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e a família está a serviço da vida, né? Então, o catecismo, né, nos lembra que a abertura à vida é a parte essencial do matrimônio cristão. Então, estar abertos à vida, né? A gente tem muitas coisas que hoje em dia está levando as pessoas, né, a não quererem ter mais filhos ou
ou fazer alguns atos, né, que a gente vê aí, por exemplo, o aborto, né, eu vejo como um ato assassino. Então, quem infelizmente tenha executado esse processo, né, vai para o outro sacramento que vocês vão passar antes de receber a crisma e tudo, né, ou primeira Eucaristia. Vocês vão ter a parte do sacramento da conciliação. Espero que durante esse processo vocês façam essa conciliação e peçam esse perdão. É um processo para a vida cristã. E a gente tem algumas exigências, né, para ter o seu matrimônio, a unidade indissolúvel, né? O matrimônio existe unidade e dissolubilidade. Isso significa que o casamento é uma união exclusiva entre um homem e uma mulher, e que essa união é para toda a vida. Então não tem como ser outra união a não ser de um homem com a mulher. Então aqui não tem nem para perguntas, não. É exclusivo para os dois, que é a partir dos dois que é a constituição da família e a fecundidade. Beleza? E a fidelidade conjugal. Então, aqui é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar, né? Fidelidade é outra exigência fundamental, principalmente que a igreja trabalha muito isso, né? Principalmente por causa dos encontros que temos. Então, fica sempre relembrando, né? É uma luta, porque vocês se tornaram um só corpo, né? E os clubes devem ser fiéis um ao outro em todas as circunstâncias, né? Então, é o respeito. Muitas vezes a gente tem que, muitas vezes a gente tem alguns ambientes que a gente vive naquele de faz uma piadinha com a esposa faz uma piadinha, e aquilo ali vai perdendo o respeito um do outro, né? Então, tente mudar alguns hábitos, mesmo que sejam pequenos, né? Sejam coisas que vocês vão dilacerando o amor, né, que um tem pelo outro. Então, ser fiéis, né? E aí eu entro numa parte, né, que eu gosto muito de trabalhar e falar sobre isso, né? Esse conjugal, o respeito, né? E a gente a gente tem que ser um casal na castidade. Como que é a vida matrimonial, uma família em castidade, né? Um pai, ó, um esposo, uma esposa em castidade. É que vocês se tornaram um só corpo, né? Então, esse corpo, ele não pode ser traído ou causado algum dano por gentes externas, né? Então, ali é a castidade. Castidade é o quê? A outras pessoas, mas não entre vocês, porque agora vocês são um corpo, nossa alma, e vocês têm que constituir famílias, porque aí levar o maior número de almas para o céu. Então, esse também é um dever da família e do sacramento do matrimônio. Então vocês têm que ser abertos à fecundidade, que é o outro ponto, né? E além de ter possibilidade de ter filhos e educá-los na fé. Então, esse ponto também é para aquelas pessoas também que podem, né? Porque tem alguns casos, né, que tem gente que quer ter filhos, mas por questões biológicas não consegue, né, ter filhos. Mas ali existe o respeito mútuo. Só que há outras coisas que essas pessoas podem fazer. A gente também tem os aspectos de adoção, né, outras coisas que podem fazer esse crescimento na fé e o trabalho sobre algumas coisas. Por isso que é importante vocês estarem envolvidos em alguns projetos da igreja, fazer o entendimento, principalmente vocês que já são casados ou que pretendem se casar e fazer um entendimento sobre isso, né? Porque alguém não possa ter, né? Eu já estou falando algumas coisas que poderiam ser já até perguntas de vocês sobre alguns casos, e se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica, depois vocês deixam no comentário desse vídeo que eu vou deixar aberto no YouTube. E esse crescimento, tá?
algumas pessoas, esse casal, né, eles vão ser chamados para fazer coisas em conjunto. Muitas vezes, algumas vezes, né, pode ocorrer de não poder, né, um das partes, geneticamente não pode ter filhos, e mesmo assim você tem que honrar, né, esse sacramento que você teve, né? Porque pode ser um momento que mesmo não ocorra falando que não pode, Deus é maravilhoso, ou ele vai te dar algumas alternativas, ou ele vai, pô, mas sempre respeite a sua esposa, ou você respeita seu esposo, e naquele ali vocês vão crescer. E pode ocorrer de um milagre, né? A gente teve vários casos desses na Bíblia, principalmente, a gente teve muitos casos desses que pessoas que não podiam engravidar, engravidar principalmente na idades mais avançadas, né? Então, eu vou falar alguns fundamentos bíblicos aqui, principalmente para fortalecer, né, isso que eu estou dizendo. Então, no 1 Coríntios de 7, 3 a 5, vou fazer o Paulo, né, nos aconselha sobre uma vida conjugal. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Então, esse estabelecimento, né, de ter aquele lado lá de trazer a fecundidade, né? Ter filhos, né? E aquilo ali, o casal ele tem que estar propício a isso. Porque o amor é isso, né? É o crescimento, o desenvolvimento da fé e tudo. Nos Hebreus também, 13 a 4, né? O que dá a entender? Os casamentos devem ser honrados por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultérios. Isso nos lembra da importância da pureza e da afetividade do matrimônio. Então, essa parte que eu falei da castidade matrimonial é isso aqui, é a impureza, né? E você, é, é como se você tivesse é um corpo, você tivesse saído um pouquinho e depois voltasse. Mas só que você pegou todas as impurezas e trouxe, né? Então ali começa a ter uma doença, né? Aquela destruição. E o adultério, né? Tá no um dos 10 mandamentos, né? Então é um pecado mortal. Então, quem já teve e tal, vocês vão passar pelo sacramento, principalmente da remissão dos pecados. Então, peça perdão referente a isso, para você ter um crescimento melhor na fé. E o último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o desafio e a graça no matrimônio. O matrimônio não está isento de desafios. Entre os mais comuns estão a comunicação e a resolução de conflitos, bem como o equilíbrio entre a vida familiar e profissional. É importante enfrentar esses desafios com amor e paciência. Então, a gente está no. Isso aqui é bastante importante, né? Que o esposo e a esposa vão sair de casa, eles vão se unir, né? Eles vão estar em uma outra casa, em um outro ambiente, né? E ali eles vão desenvolver uma nova cultura. Mas esse desenvolvimento de uma nova cultura vai vir a cultura do esposo, que veio da família dele, e a cultura da esposa. E ali pode ter conflitos de ideias, né? Então, esses desafios, eles vão sendo superados, conversados, e o entendimento da palavra, de estar ali com entendendo, pondo Deus em cima de todas as coisas. E a gente também tem a outra parte, que é os conflitos entre a família e a profissão, né? Então, muitas vezes a gente acaba pondo a profissão acima da família. Então, é buscar esse entendimento, né? E conversar, ser um paciente com o outro. Tem momentos que vão ocorrer isso, porque a gente muitas vezes a gente são seres que têm alguns desejos, esses desejos a gente tem que lutar contra eles alguns, né? E outros talvez são formas de entendimento. Então,
uma das virtudes que tem que ser trabalhada bem durante o casamento é a paciência, e a outra é o diálogo, né? O diálogo de entender, buscar um no outro esse entendimento. E graças ao sacramento, né? As graças do sacramento, então vamos entender o que que é essa graça, né? O que realmente é um sacramento, né? O sacramento matrimônio concede graça especial que ajuda os cônjuges a viver sua vocação. Essas graças fortalecem o amor e a fidelidade e ajudam a superar os desafios. Então, ali, quando você se entrega, né? Então, eu ponho, vou dizer, um triângulo aqui, né? Pensa em cada ponta do triângulo, uma coisa, né? Nessa ponta o homem, nessa ponta a mulher, e aqui em cima Deus. Então, quanto mais afastar de Deus, vocês estarão afastados do outro. Mas quanto mais próximo de Deus, olha cá, vocês estão aqui, vão diminuindo, tá vendo? O triângulo. E quando quando vocês estiverem em plena comunhão com Deus, vocês estão em plena comunhão consigo mesmos. Então, é entender esse ponto, né? Quanto mais próximo a Deus, e Jesus, em muitas leituras que nós fizemos aqui, ele é a favor da família, né? Desse crescimento dos filhos e tudo. Então, essa compreensão, esse entendimento, vai ajudar vocês a estarem mais unidos e crescer no amor, crescer na fé. Isso vai ajudar vocês muito, né? Então, eu vou ler um pouco sobre isso daí no Catecismo, né? Ele está na página 1641 a 1642. Graça do sacramento do matrimônio. Então, em seu estado de vida e função, os idosos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Essa graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por essa graça, eles se ajudam mutualmente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Cristo é a fonte dessa graça. Como autora, Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com o seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio, permanecer com eles, conceder-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz, de levantar-se depois da queda. Perdoai-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros ao temor de Cristo e amar-se com um amor sobrenatural, dedicado e fecundo, nas alegrias do seu amor e de sua vida familiar. Ele lhes dá aqui na terra um antegozo de festim de núpcias do Cordeiro. É bonito, né, aqui, né? Que a graça do sacramento da união é destinada a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e fortalecer sua unidade indissolúvel, né? Estar com Cristo é esse crescimento, é a fortaleza e é indissolúvel. Ele vai estar caminhando com vocês enquanto vocês caminhar em tua palavra. Então, esse crescimento vai ajudar vocês muito. Então, sobre esse ponto, sobre a graça do sacramento, eu vou trazer dois fundamentos bíblicos. Um resumo, principalmente quem quiser depois ler essas leituras, né? 1 Pedro 3:7, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, da forma que sejam interrompidas as suas orações. Isso nos lembra da importância do respeito mútuo no matrimônio. Então, essa carta de Pedro é muito bonita, né? Esse resumo que traz, né, de a importância do respeito. Respeito, e esse respeito cresce no amor, na fé, no entendimento. Então, muitas vezes a gente tem que abaixar a nossa crista, né? Que eu gosto de falar, esse nosso orgulho. E esse orgulho que nos atrapalha nesse crescimento na fé. Eu vou falar agora da outra leitura aqui, Filipenses 4, 2.13, né? Vou falar um pouco que realmente ele tenta dizer ali. Encontramos uma fonte de força, tudo possa naquele que me fortalece.
Isso nos lembra que, com a ajuda de Deus, podemos superar todos os desafios. Então, vai muitas vezes passar por momentos que vão ser difíceis, vão trazer vocês a querer trazer mais conflitos, mas se agarre a Deus, faça oração, respira fundo, leia a palavra, tenta trazer a pessoa, mude o modo de falar, o modo de entender, isso vai ajudar muito, tá? Então, essa aqui é uma pequena, sim, tem muito o que falar, mas esse aqui foi um pouco do resumo sobre a constituição da família, o sacramento do matrimônio, a essa importância. Então, como que eu estou aí com vocês, eu peço que vocês façam uma oração breve, né? Vocês vão agora, depois que vocês escutarem aqui, provavelmente vocês vão para o Santíssimo. Faça oração para que Deus esteja com vocês em casa, que seu Espírito paira sobre lá, que Ele te dê os dons necessários para ter paciência, sabedoria no momento correto, como conversar, e como melhorar a cada dia, como na criação dos seus filhos, que conversar, trabalhar. Então, vocês estando lá, né, façam isso, né, façam essa oração, peçam de coração e podem deixar qualquer coisa aí nos comentários, que depois eu vou responder cada um de vocês. Tá? Um abraço para vocês. Precisando de alguma coisa, eu também sou, dou catequese, mas ultimamente eu estou dando mais para criança e jovem. Então, caso vocês também precisem, estou à disposição. Adultos tem meu número, caso alguém precise tirar um entendimento melhor, estou à disposição. Então, um abraço, boa oração, né? Entregue de coração essa vida cristã e que essa fé cresça a cada dia e que essa fé, quando ela cresce, o amor, vocês vão fazer o entendimento do amor, entender a verdadeira verdade, tá? Então, um abraço para vocês e que Deus abençoe cada um. Amém?